628 e 580 a.C. Jeremias tem o objetivo de chamar Judá, né, parte do opa. Parte do antigo Israel, né, o arrependimento, em razão da quebra da aliança. Ele anuncia o exílio babilônico e profetiza uma nova aliança. Isso Jeremias. Tá? Jeremias usa uma série de imagens. Tá? Ele é chamado de profeta da justiça e da graça. A gente vai ver aqui no capítulo 1, os primeiros versículos. Né? Esse livro conta o que Jeremias disse e fez. Jeremias era filho de Uquias, um sacerdote na cidade, tribo de Benjamim. Quando Josias, filho de Amon, estava no ano 13 do seu reinado, o Senhor Deus falou com Jeremias. E aí então, versículo 4, versículo 5, Deus disse: antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações, não necessariamente só para Judá. E aí então Jeremias, né, dá uma saboreteada: eu não sei falar, sou muito jovem. Né? E aí Deus diz, versículo 7, diga tudo o que eu mandar. Não tenha medo, versículo 8, eu estarei com vocês, eu o protegerei, e eu estou falando, sou Deus. Né? Deus estende a sua mão, toca nos lábios dele, mesmo que tinha acontecido com Isaías, aliás, que vai acontecer depois, enfim. Eu estou dando a mensagem que você deve anunciar. Só que a mensagem que Deus dá para Jeremias para anunciar é uma mensagem muito dura, né, num contexto muito duro. Um contexto de idolatria, em que a idolatria é a imagem que é usada, que o Jeremias usa para falar a respeito da idolatria, é a imagem do adultério. Né? Por isso, na linguagem do livro está muito presente palavras como prostituição, adultério, promiscuidade, infidelidade. Né? Jeremias faz muitas acusações contra os líderes de Israel, né? Os reis, sacerdotes e profetas, né? Porque todos eles se corrompem. Né? No capítulo 6, o Jeremias fala a respeito do seu trabalho como profeta, versículo 27, e ele fala que o seu trabalho é inútil como profeta. Jeremias... Opa! Tem alguma coisa errada, acho que na minha anotação. O Jeremias é um profeta que vai sendo moldado pelo sofrimento. Né? No capítulo 7, ele vai dizer que, versículo 21, alguns sacrifícios são completamente queimados sobre o altar, mas a carne de outros... Cadê? Deus vai dizer: eu não me importo. Puxa vida, eu acho que eu anotei errado alguma coisa aqui. Eu peguei uma citação aqui, mas eu tirei... eu acho que eu anotei errado o endereço dela. O Jeremias vai dizer que em nome de Deus, que a mera multiplicação dos sacrifícios não adianta nada. Né? Dentro do templo parecia tudo bem, estava tudo sendo feito, mas fora do templo tudo estava fora do lugar, na época de Jeremias. Então, no capítulo 11 a gente vai ver uma conspiração contra Jeremias. Né? No capítulo 15... o Jeremias está lamentando. Né? Alguns analistas vão dizer que o Jeremias era um camarada como é que chama? Com depressão. Olha as palavras de Jeremias do capítulo 15,
versículo 10. Como é dura a minha vida, por que a minha mãe me pôs no mundo? Eu tenho de discutir e brigar com toda a gente dessa terra. Não emprestei dinheiro, nem tomei emprestado, e mesmo assim todos me amaldiçoam. Ó Senhor Deus, se eu não te servi bem, e se não te pedi em favor dos meus inimigos quando estavam passando dificuldade, as aflições, então que as maldições deles se cumpram. Ninguém pode quebrar o ferro, especialmente o ferro do norte, que é misturado com bronze. Por causa disso aqui ele é chamado profeta de ferro. Ele é um profeta que resiste a tudo que é tipo de agressão. Depois versículo 15, lembra de mim, ajuda-me, vinga-me daqueles que me perseguem, não tenha paciência com os meus inimigos para que eles não me matem. Ele entende que Deus está sendo tão paciente com os seus inimigos que pode ser que os inimigos chegam a matar o profeta, né? Depois, no capítulo 17, versículo 5, Deus dizendo: eu amaldiçoarei aquele que se afasta de mim, que confia nos outros, que confia na força de fracos seres humanos. Isso aqui é importante lembrar, né? Confiamos nas pessoas, mas em ninguém cegamente, né? Cegamente confiamos no nosso Deus. Quando, na verdade, o comportamento humano costuma ser confiar cegamente nas pessoas e duvidar de Deus. Depois, no capítulo 18, no versículo 6, a comparação de Deus fazendo com o povo de Israel o mesmo que o oleiro faz com o barro, né? Vocês estão nas minhas mãos assim como o barro está nas mãos do oleiro. Uma comparação bastante presente e conhecida, né? Jeremias é um profeta muito solitário, né? No capítulo 20, isso destaca mais ainda a ideia de depressão do Jeremias, né? Ele vai amaldiçoar, por exemplo, o dia do seu nascimento, né? Depois, no capítulo 21, ele profetiza a destruição de Jerusalém pelo Nabucodonosor e ele profetiza 70 anos de cativeiro, né, lá na Babilônia. Isso depois no capítulo 25. No capítulo 23, ele vai fazer uma profecia a respeito de um novo reinado da casa de Davi, né? Ele profetiza que Deus vai destruir o templo, não me ouviram mal, e vai enviar um inimigo que vem do norte, né? No capítulo 6, ele é ameaçado de morte. O capítulo 28 é mais conhecido, o embate dele com Ananias, um falso profeta, que profetiza que tudo vai ficar bem, né? Que o cativeiro vai ser bem curtinho, enfim, e o Jeremias diz: olha, eu queria que fosse assim como tu está dizendo, mas não é, né? E aí ele dá um critério muito interessante, capítulo 28. O profeta só deve ser considerado profeta, e aquilo que ele diz só deve ser considerado verdade, e verdade dita em nome de Deus, depois que se cumprir. Olha que critério interessante. A gente vai achar que quando um profeta fala, e Deus quer que a gente acredite de cara. Deus está nos ensinando a não ser tão crente assim, né? Tão cegamente crente. Por quê? Porque pode ser palavra de homem, pode não ser palavra de Deus. Isso que o profeta está trazendo, né? E aí, então, depois, nós temos o Jeremias pregando esperança para o futuro, a renovação da aliança de Deus, e dizendo que Deus não vai deixar o pecado de Israel ter a palavra final. A palavra final vai ser de Deus, né? E depois de pregar 20 anos, Deus chama Jeremias para fazer uma coletânea dos seus sermões e dos seus poemas, né? E ele então registra esse livro. Na realidade tem inclusive um Baruch, que é um copista, um escriba, né? Que auxilia o Jeremias nisso. Possivelmente o único companheiro que
que Jeremias tem durante todo o seu ministério. Um ministério solitário, né? Um ministério muito pesado e, do ponto de vista humano, muito triste, o ministério do Jeremias. Tanto que, capítulo 38, olha, o livro termina de forma terrível. Capítulo 38, as traduções aqui sempre amenizam, tá? Aqui Jeremias foi jogado num poço, né? Mas literalmente, versículo 6, não havia água no poço, só lama, e eu me atolei na lama. Literalmente não era lama, né? O poço era o poço da cloaca, né? Era cocô, né? Para ver até onde Deus permite que o seu profeta vá, né? E o livro termina, capítulo 39, a última referência que eu vou fazer, com a profecia se cumprindo, né? Nabucodonosor toma Jerusalém, né? Último destaque que eu quero fazer sobre Jeremias. Perguntas? Ou podemos ir para Lamentações? Mais ou menos foi esse período que o Jeremias ficou profetizando, quantos anos? Poxa, 20 anos até ele registrar. Deixa eu ver aqui. Porque daí a gente pensa, né, cara, vamos ali de 20 anos para mais, então, né? Não, foi uma vida de sofrimento do Jeremias. Sofrimento, né? Como que o cara também não ganha uma depressão aí, né? Não, a gente analisar a vida do Jeremias é uma coisa muito sofrida mesmo. Tem um filme que eu vi sobre isso que é muito legal, mas eu só achei não quero... Só achei no Amazon Prime. É um filme bem diferenciado. Tem uns filmes bíblicos no Amazon Prime bem interessantes. E a gente vai ver ali, claro que tem romance, né? Quando vai fazer um filme tem romance. Inclusive Deus manda Jeremias não casar, né? E aí isso no filme escrito, né? Como, poxa, tem uma moça de quem ele gosta, a moça gosta dele, mas Deus manda não casar, ele tem um outro objetivo, quer dizer, o que deixa mais triste ainda, né? E aí a gente vai ver, poxa, ele era de uma família de sacerdotes, né? Ele ia herdar como chama? O ofício do pai, né? E quando é para ele começar a fazer os sacrifícios, então Deus vai mandando visões e ele vai lá na hora de fazer sacrifícios e profetiza, né? Destruição de tudo, de todo mundo na frente do rei, ele profetiza para o rei. Então essa situação vai tornando insustentável a relação de Jeremias com quem quer que seja. E é a mensagem de Deus que faz isso, né? Então é muito triste mesmo a situação do Jeremias, uma tarefa muito pesada que Deus manda ele realizar. E não é só durante um tempo, né? É a vida toda dele. E aí a gente tem o livro de Lamentações, tá? Se quiserem fazer perguntas, me parem, tá?